Agradecemos a fala de todos. Iremos agora desfazer a mesa e convidar a nossa palestrante. Maria Clara Araújo é graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora em Relações de Gênero e Sexualidade na Educação, colaboradora das revistas Capitolina, Blogueiras Negras e no site Transfeminismo. Cássia. Cássia. Sempre aqui do meu lado, amor. Desculpa. Ela jogou muito baixo o meu canto. Tá desligado ou tá ligado isso aqui? Ai. Oi. Tá ligado agora. Ela jogou muito baixo o meu porque eu sou pisciana, né? Então eu já tava chorando aqui. Disseram que era pra eu começar essa palestra dizendo baguria, sou tri-contente de estar aqui, tá? Então, pessoal, nunca sei usar esses microfones assim. Eu sou meio bruto, né? Então, pessoal, eu tô muito contente de estar aqui. Não sei nem mais o que falar depois disso. Acho que ela devia falar em vez de mim. Mas eu estou muito contente de estar vendo essa sala. Essa é a segunda vez que eu estou aqui em Porto Alegre. E na primeira vez eu estava um pouquinho insegura por causa da presença dos feministas radicais aqui no estado. E por causa que elas passaram uma semana dizendo que não queriam que eu viesse para cá. Mas dessa vez não ocorreu mesmo. Em contrapartida, eu tinha 1000 confirmados no evento, muita gente feliz. E eu estou muito agradecido pelo convite. Jana, vou ficar na casa dela, vou tirar uma foto na lareira. Eu sou de Recife, minha gente. É uma oportunidade que eu não posso perder, logicamente, né? Então, eu acho que eu vou pedir desculpa para as professoras do departamento de antropologia, porque quem deu o nome do evento fui eu, né, por antropologia trans, mas eu acho que nesse cenário, eu acho que não pode só falar de antropologia, eu acho que eu vou ter uma abordagem interdisciplinar aqui, entende? Eu não acho que a gente não precisa só de uma antropologia trans, eu acho que a gente precisa de uma educação trans, de um direito trans, de uma medicina trans. E quando eu falo esse trans, não é dizer que a gente vai dominar todas essas áreas, a gente podia, né? Mas assim, eu estou dizendo que eu acho que quando eu falo por uma antropologia trans, dentro da minha perspectiva, né, dentro do que eu acredito, dentro do que eu falo, é por uma perspectiva que não exotifique, né? E aqui eu peço novamente desculpa para os professores de antropologia, mas eu acho que a antropologia ela teve um papel fundamental na função de exotificar certos corpos. Tá. Desculpa. Tá me silenciando, viu, ela? Eu acho que a antropologia ela teve um papel fundamental em exotificar certos corpos, né? Peço desculpas de novo, mas Laraia falou em um dos livros dele, acho que é A Origem da Cultura, algo assim, que travestis eram homens que copiavam estereótipos das mulheres. Eu acredito que isso é uma visão exotificadora, entende? E de onde vem essa visão exotificadora? De uma posição de objeção dentro da sociedade, né? Muito se fala em socialização, muito se fala que a gente reproduz certas coisas, né? Mas, embora eu não goste do Durkheim, ele fala que a socialização é um processo de saber qual é o seu lugar dentro da sociedade, né? E se você não aceitar esse lugar, você não vai fazer parte daquela sociedade. E vendo o número de travestis e de mulheres trans que não estão trabalhando, que não estão ocupando essa universidade, entende? Que vocês não convivem no dia a dia, eu acredito que a gente não esteja dentro dessa sociedade de fato. Estamos nas margens, entende? E esse é, infelizmente, o lugar que colocaram para corpos abjetos e corpos exóticos estarem. Porque a única forma de existência que a gente pode ter, como se fosse uma migalha, não. Se é dessa forma, você fica aí na margem, né? Você sai de casa à noite para se prostituir, mas você não precisa ficar andando conosco, né? Você não precisa ficar pegando avião conosco. Toda vez que eu pego um avião para viajar, para fazer uma palestra, o povo começa a me olhar estranho,
né, a branquitude que anda nos aeroportos, porque, tá vendo que eles estão me silenciando? A branquitude que anda nos aeroportos, né, sempre me olha muito assustada de ter que sentar do lado de uma travesti no avião. E falar sobre diferença é falar sobre como produzimos essas diferenças e quem produziu essas diferenças. Se eu ocupo um lugar de objeção, infelizmente eu não posso determinar como a minha representação vai ser passada para vocês. Isso é algo que eu falo bastante quando eu falo sobre representatividade trans, né? Porque eu acho importante que quando a menina trans passe, que ela publicize isso no Facebook, em jornal. Porque quando uma menina trans consegue um cargo, eu acho importante que isso seja vinculado na mídia. Para mostrarmos uma outra ótica, entende? Na sociedade, quem detém os meios de comunicação, porque eu entendo comunicação também como uma forma de socialização, também como uma forma de educação, eu acredito que a gente precisa abranger essa nossa visão de educação igual à escola. Não. Eu acho que, inclusive, isso que a gente está tendo aqui é uma forma de educação, entende? A gente está absorvendo algo, a gente vai refletir sobre algo, espero, né? E eu acredito que isso é uma forma de uma troca. Espero que seja uma troca horizontal, afinal, eu não acredito numa troca que seja bancária, né? Que eu vou estar aqui na frente, que eu estou com o microfone, e supostamente eu ter um embasamento maior do que de vocês sobre minha área, eu estou falando para vocês e vocês vão estar só recebendo isso. Não. Acho que o final, que é quando vocês me perguntam, é justamente para a gente ter essa horizontalidade, entende? A gente ter essa troca, e eu acho que essa troca é importante. Mas como essas identidades elas são produzidas? Elas são produzidas a partir de quando a pessoa que está no papel de decidir como essas identidades serão representadas, como elas vão ser colocadas dentro da sociedade. Entende? Se o burguês, se o colono, numa visão de colonialidade, diz que travesti é homem, e discursivamente a gente repetiu isso durante toda a nossa criação, durante toda a nossa construção enquanto indivíduos, isso se criou concretamente. Eu acredito que a linguagem é um campo de poder, é um campo de disputa, e é por isso que, por exemplo, quando Otaviano Costa fala que traveco na Rede Globo e a gente reclama, e tem gente que fala, não, isso é besteira. Não, não é besteira, entende? Porque outra pessoa falou, Otaviano escutou, e ele fala, e outra pessoa escutou, e vai nessa sequência. Então, quando a gente vai nessa repetição, a gente acaba criando concretamente aquela identidade. A gente não está só nomeando, estamos criando. E desertificar é justamente isso. É tirar essa imagem deturpada que foi atribuída, e aqui eu falo mais especificamente dos grupos trans e dos grupos de travestis, né? E tentarmos trazer uma nova ótica. Tentarmos mudar a visão que nós enxergamos essas identidades. A Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa, ela deu uma recente entrevista para a Djamila Ribeiro, para a Carta Capital. Eu acredito que seria muito bom vocês lerem essa entrevista. E a Grada fala que, isso em outro vídeo, né, que ela fala sobre o racismo na Europa, ela fala que existem 5 passos do branco em se entender enquanto alguém que reproduz o racismo. E eu acredito que isso também pode ser trago para a minha perspectiva trans em relação a vocês que são cisgêneros. Se vocês não entenderem o que é cisgênero, depois eu explico. O primeiro passo, digamos assim, é o da negação. Quando vocês falam que não são transfóbicos, que aquilo é só uma brincadeira, que aquilo não tem nada demais. É muito mimimi, a gente está muito politicamente correto. Eu posso nem brincar, mas qual o problema chamar travesti de traveco? Né? Esse é o primeiro passo, é o passo da negação. Vocês não querem que sejam entendidos enquanto transfóbicos. E aqui vocês podem trazer isso para outras perspectivas. De racismo, de machismo. E isso para outras pessoas que estão ao redor de vocês. Quando vocês estão lá na febre da problematização. E a pessoa fala, ai, fulaninha tá tão chata, não posso soltar mais nenhuma brincadeira perto dela, que ela começa a reclamar, né? E eu acho que essa parte é a primeira parte, é a parte da negação. Quando a gente começa a ter uma certa troca, começa a ler, vem a culpa e a vergonha.
Porque vocês se pegam lembrando de quantas vezes vocês disseram para amigas que estavam muito maquiadas que elas estavam parecendo um traveco. Ou quantas vezes que vocês compartilharam no carnaval, como a Débora lembrou no vídeo na minha última entrevista para o canal das Bi, que no carnaval o homem precisa ter cuidado, porque as travestis estão aí para enganar eles, né? Quantas vezes vocês riram das piadinhas em relação ao Ronaldo? Tem uma foto bem famosa, que todo ano ela aparece no Facebook, que acho que é 3 travestis negras segurando uma placa dizendo: vem Ronaldo, tô com saudade, algo assim. Quantas vezes a gente já riu disso, né? Quando a gente já brincou com isso. Quando a gente reconhece isso, vem a relação de culpa e de vergonha. Depois dessas 2 etapas, vem as de reconhecimento. Vocês se reconhecem enquanto pessoas que estão numa posição privilegiada em relação a nós, transexuais e travestis. E esse é um passo importante. Mas ele não é o bastante. Eu acho que o passo mais importante é o passo da reparação histórica. Entende? A partir do momento que Janaína me chama para dar essa aula, para a gente fazer essa troca, para vocês escutarem uma outra ótica, isso é reparação. Entende? Cotas é reparação. Vocês devem isso a gente. Entende? Então, eu acredito que quando a gente fala sobre essas novas narrativas, sobre estarmos recontando a história, é recontarmos uma história que não foi escrita por nós. A identidade travesti, a identidade transexual não foi criada e constituída a partir das próprias narrativas dessas pessoas. Foram principalmente da medicina. A categoria transexual é uma categoria médica. Entende? A categoria travestilidade, ela não é reconhecida pela medicina porque ela não consegue ser colocada em uma caixinha linear. Porque quando a gente fala sobre transexualidade, né, nos primeiros estudos sobre transexualidade, a partir de um modelo normativo, o que se falava? Se falava de uma pessoa que tinha um transtorno mental de gênero, porque nós somos vistas enquanto pessoas com transtorno mental. Eu tenho um CID nas minhas costas, que é o Código Internacional de Doenças, tá? Se caso um dia eu passar em um concurso público, pode ter quem diga: não, ela é doente mental, tem um CID, ela não pode ocupar esse cargo. E a partir de quando essa identidade ela é criada pela medicina, a medicina vai pavimentar toda uma narrativa em relação a essa identidade. Então, o que é essa identidade? Uma pessoa que tem um transtorno mental, que não se reconhece no seu corpo e tem que fazer cirurgias para se adequar a outro corpo. Mas não necessariamente porque eu sou trans eu tenho que fazer alguma cirurgia. E nem por isso eu estou incompleta. Eu não estou incompleta. Eu não tenho nenhuma cirurgia e eu não me sinto incompleta. Pelo contrário, eu me sinto plena. Mas, se eu trago isso para a medicina, não. Eu não sou transexual. Por quê? Porque eu não tenho autonomia. Quem fala por mim é o médico. Quando eu entro com o processo de mudança de nome, quem fala por mim é quem? O juiz. Entende? E eu falo com o juiz anexando os laudos dos médicos, psiquiatra, psicólogo e endocrinologista. Que sabe assistente social. Que ela vai lá na sua rua perguntar se todo mundo lhe chama como Maria Clara. E se uma fulaninha não chamar, achar o nome de registro para você, com o nome que você se identifica. Então, que ser humano eu sou se eu não tenho nem autonomia sobre as minhas próprias narrativas, os meus próprios caminhos e minhas próprias escolhas? Que humanidade é essa que a gente está falando? Que humanidade é essa que a gente está discutindo se eu posso entrar no mesmo banheiro que vocês? Será que de fato eu estou reconhecida como ser humano? E eu acho que é isso que a gente traz quando a gente discute sobre a abjeção, sobre corpos abjetos. Né? Cássia falou na fala dela sobre corpos que pesam, né? Me lembrar a entrevista da Butler, que ela fala que tem corpos que importam e tem corpos que não importam. O meu corpo, definitivamente, ele não importa. A quantidade de travestis que foram mortas, que sabem quem assassinou e que não fizeram nada, é inúmera. Laura Vermont, 17 anos, morta. Sabiam quem foi, prenderam, pagaram um salário mínimo e saíram. Estão livres, podem matar outras. Então, quando eu percebo isso, eu vejo que meu corpo não importa.
Eu vejo que meu corpo, ele não é inteligível para a sociedade. E por que ele não é inteligível para a sociedade? Porque o meu próprio gênero, ele não é inteligível. O meu gênero, ele não existe para o Estado. O Estado não me reconhece como mulher. Para o Estado, eu sou uma aberração. Algo que, de certa forma, está fraudando todo um sistema, entende? De normatização, de esquematização de certos corpos. E por que interessa tanto ao Estado e à sociedade, de modo geral, que nós estejamos em uma linear? Vagina, mulher, os meninos da organização, que eu só tive ideia que eu podia entrar na universidade, vejam isso, quando eu entrei no movimento social. Eu não estou dizendo que eu podia passar, eu estou dizendo que eu podia entrar. É diferente. Eu sou a primeira da minha família a entrar numa universidade federal, a Universidade Federal de Pernambuco. E durante toda a minha construção, nunca meu pai ou minha mãe chegou para mim e disse: tenta entrar na universidade? Porque isso é uma realidade tão distante para quem é da periferia, para quem vive com um salário mínimo, que simplesmente a pessoa não pensa que isso é uma possibilidade. Você faz um curso de informática, um técnico de administração de R$150, pronto. Entra para um trabalho de um salário mínimo, sua vida está feita. Acorda às 5 da manhã, chega às 9 da noite para dormir, para ir trabalhar e vive isso. 40, 50 anos para ganhar uma aposentadoria. Que vida é essa? Entende? Que vida é essa que a gente está criando? Que vida é essa que essas pessoas estão vivendo? Né? Um outro assunto que eu trago lá para casa, filha de pai servente, é que meu pai trabalha, sai de casa às 4h30 da manhã, chega às 9 horas para dormir e acordar no outro dia e ganha um salário mínimo. Eu não tenho nenhum título ainda, mas eu já fiz uma palestra no SESC, que eu já ganhei quase o dobro do que meu pai ganha, por 20 minutos que eu falei. Só porque, de alguma forma, eu produzo algo intelectual. Então, que corpos eles entram nessa universidade? Né? Tem gente aqui que o pai estudou aqui, que o avô estudou aqui, que se afundou. Eu preciso achar uma placa, olhem isso, eu preciso achar uma placa de conclusão de curso de 1919, que meu bisavô se formou em medicina aqui. O bisavô da garota se formou em 1919 em medicina. Quem sabe meu bisavô era escravo ainda. Ou vivia em condição de escravidão. Entende? Então, a gente não está no mesmo lugar. O lugar que eu parto não é o mesmo lugar que vocês partem. E o lugar que eu parto não é o mesmo lugar que outras travestis estão tentando partir. Entende? E eu acho isso muito importante, porque embora eu seja filha de servente, embora eu seja negra, embora eu more no subúrbio do Nordeste, eu ainda sou extremamente privilegiada. Entende? Eu fiz um pré-vestibular de R$100, ok, mas passei. E ocupo um lugar que outras nunca irão poder ocupar. Porque elas não passam nem na porta da universidade. Porque na hora que elas passarem na porta, o segurança, lá na UFPE a gente chama de TKS, que é o segurança da Federal. Eu não sei como é aqui. Mas eles na mesma hora parariam. Como eles fazem com as pessoas da comunidade já da Federal do Pernambuco. Que a universidade ela é situada do lado de uma comunidade carente. E se eles verem um menino negro da periferia, do bairro de lá, entrando na universidade, eles batem e colocam para fora. Mas tem branquinho que vem lá de não sei da onde para fumar maconha dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Eles vêm entrando, eles sabem para o que aquela pessoa está indo fazer ali e eles não impedem. E o menino muitas vezes só quis entrar para pegar uma fruta de algum pé, que a gente chama de pé lá. Não sei como vocês chamam aqui. Pé também? Então tá. Para pegar uma fruta de um pé que tinha na Universidade Federal. Entende? Então, essas leituras, as leituras que a gente tem em relação a certos corpos, é que certos corpos, eles podem existir, certos corpos, eles importam, e outros corpos, eles não importam. Porque a partir de quando a gente elege uma identidade como normativa, as outras são colocadas numa posição de subalternidade.
Saussure fala que a própria produção de diferença é uma produção discursiva sobre a própria diferença. Entende? De como a linguagem, ela produz discursivamente a diferença. Porque para existir uma trans, tem que existir um cis. Para existir uma trans, tem que existir um cis, e o cis ele vai estar numa posição binária à posição que eu estou. Vocês estão numa posição de privilégio em relação a mim. Vocês têm acesso a certas coisas que eu não tive, e eu possivelmente nunca irei ter. E eu acho que o termo privilégio cis é um termo muito deturpado. Todo mundo usa esse termo como bem quer, nessas discussões na internet, de uma forma totalmente descontextualizada. E eu não estou dizendo que uma mulher cis ela não sofre, não é sobre isso. Privilégio cis não é dizer que uma mulher não sofre. Todas as mulheres sofrem a partir do momento que elas são mulheres dentro de uma sociedade patriarcal. Só para deixar isso bem enegrecido aqui, tá? Porque muito se fala sobre isso. Só para isso ficar aqui bem marcante para vocês. Quando alguém dizer, olha, privilégio cis porque eu sou mulher, vocês falam, segundo Maria Clara Araújo... Mas enfim, privilégio cis não é sobre isso, tá, gente? Privilégio cis só é ter uma certa consciência, fazer um devido recorte, que sistematicamente mulheres trans e travestis não ocupam os mesmos lugares que o resto da população. Entende? A gente conta numa mão, quiçá, quantos travestis ou pessoas trans estudam nesse centro. Entende? E quanto existem... Pronto, existem 30 mil alunos na federal. Só 8 usam o nome social. Então existe, supostamente, 8 pessoas trans numa universidade de 30 mil. Se vocês não acham que isso é um certo privilégio, aí fica para vocês. Entende? Eu faço a Pilates e lavo minhas mãos. Mas eu acredito que quando eu volto a falar sobre reparação, e aqui eu acho que eu vou passar a noite, eu vou ficar aqui até domingo. Eu acho que eu vou ficar aqui até domingo mesmo. Eu acho que eu vou ficar até domingo. Janaína, presta atenção em mim, amor. Eu acho que eu vou ficar até domingo te agradecendo por esse momento. Sério, é muito significativo a gente ver o quanto tem sido aberto essa discussão de trazer corpos que não importavam para a ótica de que eles importam. Que eles podem falar, que eles podem documentar suas histórias, que eles podem contar suas histórias, entende? Eu acho que esse é um momento histórico, embora hoje estejamos vivendo um momento triste, né? Não vou me alongar muito sobre isso, para também não virar aquele drama assim, bater a piscina de todo mundo, ficar todo mundo meio... né? Não, eu vou guardar esse momento só para mim, tá? Mas ouvir essas narrativas de grupos subalternos, entende? É de uma extrema empatia que eu acho que todo mundo tem que colocar isso para ocorrer, de certa forma, entende? Eu acho que quanto mais a gente escuta o outro, quanto mais a gente pergunta, porque a nossa educação ela não foi feita para a gente perguntar, entende? A gente não pergunta, a gente não questiona, a gente vive uma sociedade de verdade pronta. Eu não posso questionar aquilo. Meu professor falou, é aquilo que ele falou. O livro didático falou que foi Cabral, foi Cabral. Mas podemos citar MC Carol agora. Né? Eu acredito que a gente tem que começar a quebrar essas verdades, entende? Eu acredito que qualquer momento, qualquer brecha que eu tenho de dizer para uma pessoa que travesti não é homem, que travesti tem que ser tratada no feminino, eu usufruo dessa oportunidade e tento me fazer presente ali. Mas não me marquem nessas postagens de Folha de São Paulo, não, essas coisas que o povo fica... Toda vez o povo, Maria, olha essa confusão, minha gente. Porque eu acho que a gente tem que começar a conversar sobre isso. Sobre a gente milita, mas isso também adoece. E eu acho que todo mundo aqui precisa ter consciência que a gente adoece em relação a tudo isso.
E aqui eu acabo me contradizendo, mas também nem toda vez a gente precisa se colocar. Nem toda vez a gente precisa ver aquela confusão lá e a gente tem que discutir ou ver aquela palavra nojenta saindo da boca de uma outra pessoa. Entende? Porque machuca. Entende? Quando a primeira vez que eu parei e fiquei realmente triste, assim, de chorar, realmente foi, acho que foi no debate presidencial. Qual era o nome dele? Levi Fidelis? Isso, não foi? Porque eu tava assistindo lá, vendo a Luciana Genro dando as tapas na cara do Aécio, né? Deliciosa aquilo. Aí, de repente, aquele homem fala aquelas barbaridades dele, né? E eu me senti impotente, assim, porque se um homem daquele pode falar aquilo, né? Num debate presidencial, o que a gente construiu até agora? Entende? Essa liberdade, até onde essa liberdade dele vai? Até onde essa liberdade da gente vai? Entende? Porque eu tenho consciência que a minha liberdade ela vai até onde ela pode machucar uma outra pessoa. Mas o que a gente deixou de fazer para esses outros grupos se sentirem no direito de falar a verdade sobre nós? Entende? E qual é o nosso dever em relação a isso? São perguntas que eu faço todos os dias. Todos os dias eu faço, o que é que eu devo fazer hoje? Será que eu estou fazendo bastante? Será que eu estou me omitindo em relação a algo? Será que toda vez que eu digo que não, eu não vou me meter nessa confusão, porque vai me adoecer? Será que eu estou deixando de pontuar, de desconstruir uma outra pessoa? Isso é algo que eu tento me questionar todos os dias. Mas ainda assim eu acredito que dá pra gente fazer um trabalho de sementinha. Entende? Não, vocês não precisam ocupar uma mesa dessa ou toda hora fazer um post no Facebook para vocês estarem mudando algo. A conversa, entende? O diálogo. Eu estou numa sala de pedagogia que 90% é evangélica. 90% é evangélica. E as meninas, elas estão me surpreendendo desde o primeiro dia de aula. Porque a partir do momento que a gente começou a conversar, que a gente começou a trocar experiência, que a gente começou a mostrar o outro lado de certas verdades prontas que elas tinham escutado até aquele momento, elas disseram não é bem aí. Entende? Então eu acredito que a gente deve trabalhar essas etapas, né? A etapa da negação, a etapa da culpa, a etapa do reconhecimento e a etapa da reparação. Reparação para com os outros, reparação para com a gente, reparação para de modo geral. E eu acredito, para finalizar, tu finalizou com a Audre Lorde, eu vou finalizar com a Audre Lorde também. O silêncio não vai salvar nenhum de nós. Entende? Nós precisamos transformar o nosso silêncio em ação. Da forma que vocês acharem melhor. Da forma como vocês acharem que não vai fazer mal para vocês, mas que de alguma forma vocês estão fazendo algo. Entende? E se podem acreditar, algum momento, se vocês ficarem em silêncio, eles vão pegar vocês. E a gente precisa estar unidas e unidos para estarmos em uma corrente, entende? Para estarmos em uma comunidade, em um coletivo, para nos apoiarmos, como no dia de hoje. Então, acho que é isso.